Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, o nosso Senhor Jesus, Ele tem nos dado mais esta oportunidade para gravarmos para você comentários das nossas lições da classe de juvenis. Essas lições que têm trazido crescimento espiritual para todos os nossos jovens e adolescentes. E eu tenho certeza que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, juntamente com você, meu querido professor, meu querido aluno da escola bíblica. Tá bom? Você que não me conhece, eu sou o professor Márcio. Nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de juvenis, também da classe de adultos. E nós gostamos de postar aqui também eventos e programações aqui das regiões. Cantores, pessoas que vêm louvar o nome do Senhor, pessoas, homens de Deus que vêm pregar o evangelho da palavra, né? Alguns eventos que nós achamos interessante e colocamos aqui. Portanto, este canal é um canal totalmente evangélico para o crescimento do povo de Deus, no conhecimento da palavra, na espiritualidade, enfim. Tudo para o fortalecimento do povo de Deus aqui na região, tá bom? Queridos, nós apresentaremos aqui a lição número 9 da classe de juvenis, a qual tem como tema os apóstolos de Cristo. O texto principal diz: a um, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Isto está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Pela essa leitura oficial, essa leitura principal do nosso tema desta lição, nós vemos aí que há um ministério que Deus já distribui aqui na terra por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Apóstolos, né, pessoas que têm os dons de profecia, pessoas que têm os dons de ensinamentos, pessoas que têm os dons de cura, né, de socorro, pessoas que têm variedade de língua, entre outros. A gente vê aí dons sobrenaturais que Deus dá para que essas pessoas possam fazer grandes coisas aqui na terra. E esses dons não cessaram, ainda estão vigentes nos dias de hoje. Tá bom? Mateus capítulo 10, versículo 5 ao 16. Diz o seguinte: Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa lição tem 4 pontos importantes que nós abordaremos aqui. O primeiro ponto vai dizer sobre os apóstolos, aqueles que foram enviados por Cristo.
O relato de Mateus 10 é bem claro. Depois de ter iniciado o seu ministério, percorrido algumas províncias, atraído para si multidões de discípulos, Jesus necessitava compartilhar tarefas e, para tanto, vocacionou 12 homens para enviá-lo. Por isso, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado. A principal comissão dos apóstolos de Cristo era levar a mensagem do Evangelho do Reino de Deus aos homens. Então nós vemos aqui que o significado da palavra apóstolo, ela é enviado. Em hebraico, a palavra é apostelion, que significa enviar e remeter. Já na tradução da Septuaginta, qual traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o grego, é a expressão shalar, que significa mensageiro. Então nós vemos que o apóstolo de Cristo são aqueles que foram enviados pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Cristo, na época em que ele estava aqui na terra. Os apóstolos verdadeiros, podemos dizer assim, os apóstolos que Jesus enviou pessoalmente, foram os 12, a qual testemunharam os milagres de Cristo na época em que ele estava aqui na terra. Nós vemos que esses apóstolos, segundo a palavra de Deus, eram homens que tinham um testemunho de que Cristo veio à terra. Por isto, eles morreram aqui, entregaram sua própria vida. Nós sabemos aí na história que somente o apóstolo João, que morreu já depois dos anos 90, quando ele estava aí já na sua velhice, ele veio a morrer. Mas todos os outros apóstolos, eles foram martirizados até a morte por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa de que eles sabiam da sua missão aqui na terra. Era propagar o Evangelho do Senhor Jesus, era testemunhar da vida de Cristo, testemunhar que o Messias já tinha vindo aqui na terra e já morreu e ressuscitou e subiu aos céus e estar assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por toda a nação. Que Cristo, o Messias, a qual os judeus já esperavam há alguns anos, há muito tempo, já tinha vindo. Então, esta nomenclatura de apostolado, nós entendemos que é aqueles que Jesus enviou, que é aquele que conviveu com Cristo aqui na terra. Um líder que não presta contas a ninguém ou não se submete a ninguém jamais pode ser considerado alguém. Até mesmo os apóstolos, eles tinham uma submissão. Eles tinham que obedecer àquele em que está enviando eles, ao Senhor Jesus. Eles eram submissos ao líder maior. O apóstolo, a pessoa, aquele que tem uma função espiritual, que tem uma função aqui na terra de trabalhar para a igreja do Senhor, ele precisa ser submisso. Aquele que não tem essa humildade de reconhecer esta autoridade e de saber que ele é uma pessoa que foi enviado por alguém, ele não pode, então, exercer uma função de líder. Trazendo aqui para a nossa explicação, se fazendo uma comparação de líder com o apóstolo. Nós estamos estudando aqui os apóstolos de Cristo e fazendo a comparação de liderança. Pegando aí por contrapartida a liderança dos apóstolos. Eles foram enviados. Tá? O segundo ponto diz: verdadeiros apóstolos, pessoas de simplicidade e desprendimento. Ao enviar seus amigos, Jesus deu-lhes algumas instruções quanto seus procedimentos e comportamentos. Os apóstolos deveriam abrir mão de todo luxo e comodidade que de sua vida até então havia lhe concedido. Pensemos em Mateus, o cobrador de impostos, que, segundo os padrões da época, devia ser alguém de uma vida abastada
e confortável. As ordens eram claras, não deveriam haver dinheiro reserva, muito menos mantimentos acumulados. Os apóstolos deveriam se hospedar onde fosse possível. Então nós vemos aí um total desprendimento dos apóstolos iniciais, que eles não poderiam ter reservas, eles não poderiam ter mantimentos acumulados. Nós vemos aí que eles tinham que ter total desprendimento das coisas deste mundo. E quando nós olhamos para algumas pessoas hoje que se intitulam apostolado, que se institulam apóstolos, nós percebemos então uma pequena contradição. Nós não temos nada contra aos irmãos que têm essa nomenclatura, nós respeitamos eles. Mas os verdadeiros apóstolos, eles eram simples, eles tinham uma simplicidade, eles tinham um desprendimento, eles tinham uma devoção total a propagar o Evangelho de Cristo, do Senhor Jesus. Eles sabiam quem tinha enviado eles. Então, nós podemos até trazer para os nossos dias, você, meu querido líder, meu querido professor, se algum dos seus alunos se destacam na pregação do Evangelho, ensine para ele esse princípio de primeiramente ir atrás das ovelhas, e primeiramente ir pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Nós não somos contra a você ofertar, dar uma oferta de gratidão a um pregador, a um cantor, porque muitas das vezes ele está desempregado, precisando de uma contribuição, sustentar a sua família. Às vezes ele trabalha na obra para fazer isso. Mas quando a pessoa começa a colocar valores, institular valores, querer ficar em hotéis de luxo, hotéis 5 estrelas, querer só beber um tipo de água, colocar várias restrições para que ele possa ir, várias coisas para que ele possa então propagar o Evangelho. Então a gente deve então desconfiar da principal função desta pessoa. Trazendo isso para os nossos dias, a simplicidade nós precisamos ter também como líder, sabendo que o nosso principal objetivo é que as pessoas conheçam a Cristo, cresça espiritualmente, fazendo com que a sua fé alicerce naquele que pode salvar, que é o nosso Senhor Jesus. Pensemos nos primeiros missionários suecos que vieram ao Brasil anunciar o Evangelho. Os primeiros missionários suecos, Gunnar Wingre, ele veio sem ter nada, se acamparam aqui em Belém do Pará, começaram a propagar o Evangelho, tendo em vista que eles estavam em outra nação, não conheciam muito bem a língua, passaram necessidades, podemos assim dizer, saíram do seu conforto do seu lar, do conforto familiar. Eles vieram sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, e eles se instalaram aqui no Pará, em Belém do Pará, para propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Eles não tiveram prendimento nas coisas materiais, mas eles pensaram unicamente nas almas que poderiam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Gunnar Wingre, ele teve essa iniciativa juntamente com seu companheiro, e aqui no estado do Pará. Então podemos ter isto como exemplo para os nossos dias. O terceiro ponto diz: liderança apostólica, um exercício de fé e resiliência. A resiliência, meus queridos irmãos, é um momento em que o corpo sofre uma pressão, e depois de ter passado essa pressão, ele volta ao estado original. Podemos comparar também como uma mola. A mola ela é pressionada dependendo da pressão, e quando aquela pressão sai de cima da mola, ela volta ao seu estado normal, sempre com um objetivo. Os apóstolos
de antigamente, os apóstolos enviados por o Senhor Jesus, eles estavam com seu coração convicto daquilo que eles criam. Eles tinham um propósito no seu coração. Eles sabiam o que eles passavam. Eles viram, testemunharam Jesus Cristo fazendo todas as coisas. Eles viram Jesus Cristo indo aos céus. Eles estavam comprometidos completamente com a propagação do Evangelho, ao ponto de entregarem a sua própria vida. Eles estavam dispostos a entregar a sua própria vida pela propagação do Evangelho do Senhor. Então, isto é a resiliência, a resistência que a pessoa tem com um propósito, um objetivo. Eles tinham isso, porque eles sabiam do seu exercício, da sua missão, que era propagar o Evangelho, independentemente de contribuições financeiras. Quando uma pessoa era alcançada pelo Senhor Jesus, eles batizavam e eles se alegravam por isso. Jesus não iludiu nenhum dos seus discípulos, antes avisou aos seus amigos que eles deveriam ser fortes, pois seriam rejeitados por alguns, traídos ou agredidos por outros e odiados. Todavia, nosso Senhor garantiu que a graça de Deus seria o bastante para eles, e quando necessário, receberiam livramento esperado. Quando necessário, eles foram livrados várias vezes. Eles sofreram perseguições, eles sofreram injúrias, eles foram caluniados. Tudo isso eles passaram, mas isto só fortaleceu a fé dos apóstolos. Quantos de nós, meus queridos irmãos, nós não passamos por alguma coisa na igreja e às vezes nós pensamos em sair, em fazer algo, em mudar de direção, né? Devemos pensar o seguinte, que tudo que nós fazemos, todas as críticas que nós recebemos, é para o nosso aperfeiçoamento. O sofrimento, ele gera perseverança. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida que nós não conseguimos entender, mas é Deus capacitando a cada um de nós através das coisas difíceis, através dos momentos difíceis. Quando nós passamos por algum sofrimento, os apóstolos passaram muitas vezes por isso, mas eles não desistiram da sua fé, apenas eles fortaleceram ainda mais a sua fé por causa das injúrias, das perseguições, porque o Senhor Jesus já tinha avisado a eles. Então, é normal um cristão passar por lutas, por tribulações, porque isso aperfeiçoará a sua fé, principalmente de um líder que está na frente de um grupo, que está na frente de um grupo de pessoas, e sempre existirá aquelas pessoas que irão criticá-lo de alguma maneira, mas as críticas serão para o seu fortalecimento. Entenda isso, que tudo que vem bater de frente com a sua liderança, em contrapartida, é para lhe dar experiência, e com a experiência perseverança, e com a perseverança esperança, tá bom? O quarto ponto diz liderança apostólica em nossos dias. Como eu falei anteriormente, nada contra os irmãos que se intitulam apóstolos, mas nós vemos que os apóstolos, na verdade, só são aqueles que caminharam com Cristo. Agora, o espírito apostolado, essa vontade de ser um apóstolo de Jesus, ser um enviado, levando aqui para o significado do apóstolo, ser um enviado de Cristo, esse sentimento nós devemos ter, porque missionários, diáconos, evangelistas, pastores, apóstolos, diaconisas, tudo que existe na nomenclatura do mundo, aqui do meio cristão, nós devemos entender que a principal função é propagar o Evangelho do Senhor. É levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. É fazer com que mais pessoas conheçam a Cristo. Portanto, a nomenclatura em si, muitas das vezes, não diz muita coisa, porque não adianta ser servo, ser um evangelista, ser diácono, ser um apóstolo, se a pessoa
não está fazendo a principal função que Cristo mandou, que é ide, pregai o evangelho a toda criatura. Precisamos pregar o evangelho. Deus não salvará apenas apóstolos, Deus não salvará apenas evangelistas, diáconos, né, auxiliares, qualquer que seja, qualquer função eclesiástica que seja no meio cristão. Mas Deus salvará aquelas pessoas que verdadeiramente o buscam e verdadeiramente têm amor pelas almas que estão aqui na terra. Tá bom, meus queridos? Então, que nós possamos trazer essa mensagem, esse exemplo dos apóstolos de simplicidade, de desejo em fazer o papel em que Cristo nos comissionou, de sermos enviados por Deus para poder propagar e pregar as boas novas. Tá bom? Você, meu querido professor, já está fazendo isso. Glória a Deus por isso. Você, meu querido aluno, que está aqui aprendendo juntamente conosco, está aprendendo para poder repassar isso para as outras pessoas também. Tá bom? Então, glorifico a Deus pela vida de vocês, glorifico a Deus por mais esta aula, né? E eu espero que vocês estejam extraído um pouco de aprendizagem desta aula para poder passar para os seus alunos aí na sua região, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, o nosso Senhor, nos permitir.